TV Câmara, a TV do povo de Natal. Boa noite. Estamos iniciando o programa Pensando Bem nesta segunda-feira, dia 4 de novembro de 2019. Lembrando que o nosso programa é ao vivo e vai ao ar através da TV Câmara, canal 10 da Cabo. Hoje a gente tem o prazer de conversar com o advogado Arthur Dutra. Ele é um dos integrantes de um grupo que discute o problema do plano diretor de Natal. É um assunto bastante importante e que interessa a todos nós. Inicialmente, boa noite de Arthur. Boa noite. Boa noite, Joaquim. Boa noite especial, telespectador da TV Câmara. Satisfação imensa estar aqui mais uma vez e falar sobre o plano diretor, que é um assunto que interessa a todo mundo de Natal. Arthur, como é que estão as conversações, os entendimentos, as discussões? Você que está acompanhando de perto. Bom, a OAB ela designou uma comissão de advogados para acompanhar os trabalhos da revisão do plano diretor. Eu faço parte dessa comissão, sou vice-presidente dessa comissão, o presidente é o advogado Mário Pegado, é uma comissão que tem outros integrantes, e a gente vem acompanhando desde o início esse processo importante de avaliação periódica do plano diretor, para o telespectador entender melhor o que é o plano diretor. O plano diretor é a lei municipal, a Lei Complementar 82 de 2007, que vai tentar de alguma forma organizar a vida da cidade, para onde ela vai crescer, a parte de prescrições urbanísticas, enfim, os bairros, o transporte urbano. É uma lei muito importante, talvez a lei mais importante dos municípios. E essa lei ela tem que passar por uma revisão de 10 em 10 anos. Estamos passando exatamente por essa fase, estamos atrasados, esse processo era para ter sido terminado em 2017, já que o plano é de 2007, mas estamos aí continuando com esse acompanhamento. Agora estamos na fase da avaliação e da sistematização das propostas que a sociedade natalense apresentou e os segmentos nas oficinas, que foram 12, além das contribuições que foram apresentadas pela internet. Foi uma avalanche de propostas, as pessoas realmente se engajaram, vieram participar, dar a sua visão sobre Natal. Isso enriqueceu muito o processo e agora a gente vai organizar tudo isso para finalizar com uma proposta finalizada, com mudança de artigos da lei, para que isso depois venha aqui para a Câmara Municipal para ser votado e vire uma nova lei. Arthur, não é uma mudança radical do plano, me parece com uma adequação à nova realidade, né? Também tem esse elemento de adequação, porque passaram-se 12, 13 anos do plano diretor de 2007, né? 12 já para 13. Na verdade, é uma exigência legal, porque todo mundo sabe que uma cidade em 10 anos ela muda muito. Vem mais gente morar, né, os bairros crescem, às vezes cresce para um lugar onde não deveria crescer, para um lugar onde não tem infraestrutura. E o Estatuto da Cidade, muito sabiamente, estipula esse prazo para que a cidade novamente repense essa lei, o plano diretor, para que faça as adequações e as mudanças também. É importante a gente avançar no sentido de que, para a cidade não perder o ritmo da história, do desenvolvimento econômico, da proteção ambiental e corrigir os erros. E a gente pode falar disso aqui também na entrevista, do que foram cometidos na lei que pode ser corrigidos agora. Com relação à orla marítima, é uma coisa que é bastante criticada, a orla marítima de Natal. O processo de verticalização está sendo discutido? Bom, a orla marítima, por sinal, é um tema que eu venho me debruçando mais, porque eu participo do subgrupo, dentro dos grupos de trabalho, tem um específico para a orla e o turismo, que é o que vem mais participando, representando a OAB nesse grupo. E, de fato, a orla, que tem muito a ver com o turismo de Natal, ela passou por um processo de estagnação nos últimos 12 anos, vigência do plano diretor. Você vê que nos últimos 12 anos, Natal não teve nenhum atrativo novo na orla. A orla é o maior patrimônio de Natal e, nesses 12 anos, a gente não teve nada de novidade. Pelo contrário, ela foi se degradando aos poucos, até chegar a uma situação hoje que a gente tem que dar uma solução. E aí quando se fala em orla, se pensa logo em verticalização. É um dos itens em que se discute, não é o item principal. O que se tem de propostas concretas lá, desse conjunto que chegou, que veio da sociedade, os segmentos, é um aumento leve de gabarito, sem perder, isso é muito importante, sem perder o visual daquele cenário
paisagístico que Natal tem, que é o meu patrimônio. Então, a gente está tentando buscar uma conciliação. Não vai ser construído espigões. Não, o que vai tentar conciliar é você aumentar um pouco a possibilidade de você usar os seus terrenos que estão localizados na orla, sem perder o nosso potencial paisagístico, que é a nossa mina de ouro, né? O que dá a Natal a sua característica muito específica na orla. Então, essa conciliação, isso com muito diálogo, né? Tem as posições divergentes, mas a gente consegue chegar a um denominador comum. Existe alguma discussão com relação ao Hotel dos Reis Magos, que é um problema seríssimo da orla marítima? No plano diretor, não, porque essa discussão não tem a ver com o plano diretor. Hoje, o que tem sobre o Hotel Reis Magos é um processo de tombamento. E também para explicar um pouco para o telespectador, a celeuma toda envolvendo esse hotel, que era um antigo hotel, que não é mais nada, só uma estrutura que está caindo. Uma entidade aqui em Natal entrou com processos de tombamento do que restou do Hotel Reis Magos, nas 3 esferas, esfera federal, estadual e municipal. E o trâmite desses processos já foi encerrado na esfera federal, através do IFAM, que negou, disse que, embora seja uma construção importante, ela não tem relevância nacional, e arquivou o processo. No âmbito municipal, foi indeferido também. O processo foi encerrado, inclusive já avançou-se para, inclusive, permitir a demolição. Mas como existe ainda um processo pendente no âmbito estadual do tombamento, que está aguardando apenas a decisão do secretário estadual de Cultura, o imóvel fica lá imobilizado, não pode ser mexido até que seja concluído esse processo. O que tem nesse processo estadual é que o Conselho Estadual de Cultura, que é uma instância consultiva anterior à instância decisória, que é o secretário da Educação, decidiu por 9 votos a 1 que não cabe o tombamento. Então, já opinou de maneira desfavorável para a pretensão de tombamento e agora aguarda-se apenas. A única coisa histórica que eu vejo ali foi a presença de Pelé, que hospedou-se lá uma vez. Pois é, e aí o novo capítulo que teve foi o município de Natal que ajuizou uma ação para que o Estado resolva, porque a pior coisa de tudo isso, Joaquim e telespectador, é a falta de definição. Tomba ou não tomba, isso é uma discussão que pode acontecer, mas não pode ficar sem resolução. Isso é que prejudica Natal, não só nesse aspecto, mas em outros. Um verdadeiro pardieiro, né? Transformou-se num pardieiro aquele hotel. Exato. Precisa dar uma solução. Refúgio lá para ratos, barata, marginal, tudo junto. E numa área estratégica da cidade. A Praia do Meio é uma praia que sempre foi um ponto estratégico importante no turismo de Natal e está hoje sofrendo, não só por conta da situação do que era o Hotel Reis Magos, precisa também melhorar a região toda, mas aquela situação, símbolo do abandono daquela área. Me diga uma coisa, e a via costeira? Tem alguma coisa com relação à via costeira? Que eu acho que a via costeira devia ser repensada também, devia ser também revitalizada, de certa forma, porque do jeito que está, acho que não pode permanecer, não. Eu não sei se seria, por exemplo, desapropriar ali alguns metros do lado direito daqui para lá, para construção de restaurantes, quer dizer, movimentar a via costeira, né? Porque hoje é um deserto, inclusive, muito perigoso se passar lá. Exato, e assim, a gente vem trabalhando nesse assunto também, tentando encontrar uma solução para a via costeira, que é uma coisa que eu pergunto até ao telespectador, quantas vezes você tomou banho de praia na via costeira, você foi dar um mergulho, usar aquele espaço? Eu, que sou aqui de Natal, nasci aqui, morei aqui a vida toda, nunca tive essa oportunidade. A não ser que você se hospede num hotel daqueles que tem na via costeira, são hotéis 4, 5 estrelas, a diária cara, mas o fato é que o natalense ele não usa aquele espaço, ele não se apropria. Ali é uma linha de passagem. O cara que mora na Zona Sul, quer ir para a Zona Leste, vai por ele e vice-versa. E a gente precisa muito... Privatizaram, né? Pois pronto, a via costeira foi privatizada e as pessoas não podem usar o cidadão Natal, só turista rico. E a via costeira, na verdade, também paira sobre ela uma indefinição jurídica, porque ali são terrenos da União, que foram cedidos ao Estado em 78, na época do governo Tarcísio Maia, depois Lavoisier Maia, e foram concedidos para as pessoas fazerem hotéis e outros empreendimentos, mas a área hoje está sem uma definição clara sobre o que se pode fazer. E aí vem a questão do plano diretor, porque se pode alterar, através das leis que definem as zonas especiais de interesse turístico, as prescrições urbanísticas para que tenha nova vida, novos usos para aqueles terrenos da via costeira. Você pode aumentar um pouco a questão do gabarito, que lá existe hoje uma lei que não permite que você construa mais do que 7,5 metros do nível da via. Isso inviabiliza qualquer empreendimento. Tanto que de 2007 para cá não foi construído nada, porque as regras foram muito duras, muito rígidas, né? Além da indefinição jurídica. E você permite outros usos também. Se fala muito e tem essas propostas lá nas oficinas do plano diretor para você permitir, por exemplo, moradia na via costeira, porque moradia é o que dá vida durante o dia todo. A via costeira à noite morre, não se tem movimento lá.
embora tenha os hotéis. Então, o que está acontecendo é que a Via Costeira, no seu miolo, os hotéis que estão ali naquele miolo estão em dificuldades econômicas. Os que estão perto de onde tem movimento, Ponta Negra e Areia Preta, né? Ainda tem vida, ainda se sustenta. Mas os do meio não, porque não tem gente. E o turismo hoje ele sobrevive muito na base, assim, o turista que vem de fora, ele quer se integrar à vida da cidade. Ele quer estar onde tem gente, onde o cidadão nativo anda. E a Via Costeira não permite isso, e por isso que a gente tem que repensar, nesse momento, a revisão do plano diretor. E Ponta Negra, que é considerado o cartão postal de Natal, né? E hoje em dia, Ponta Negra, acho que nem pertence mais a Natal, né? Tem alguma coisa assim com relação a Ponta Negra? O que tem, do plano diretor, tem a mesma coisa da Via Costeira, algumas prescrições urbanísticas para permitir o uso multifamiliar e dar algum estímulo a que você crie novos equipamentos turísticos, no segmento de bares e restaurantes também, de hotéis. O que tem de Ponta Negra é a necessidade de fazer a engorda da praia. Você aumentar a faixa de areia. Fala engorda. Engorda é aumentar a faixa de areia. Você sugar a areia lá do mar, do fundo do mar, e jogar na beira, para você aumentar a faixa de areia. Quem terminou de fazer isso agora, eu convido o telespectador para conhecer, foi Fortaleza. Eles tinham um problema, que o mar estava avançando pela cidade, a faixa de areia ficou muito curta, as pessoas não podiam usar. Então eles fizeram o projeto, conseguiram o dinheiro e executaram, e ficou uma maravilha. E Natal precisa fazer isso em Ponta Negra, que é o nosso principal cartão postal, a nossa praia. E a gente tem lá a situação que quando a maré é cheia, o natalense não vai mais para Ponta Negra, porque você fica sem faixa de areia para usar, e ainda tem aquelas pedras, aquele enrocamento, que só se presta a ter rato e todo tipo de animais. Eu, como não gosto de praia, eu gosto mais de mato, né? Sou matuto, gosto do mato. Pois é, então vamos aguardar aí. Os vereadores estão engajados realmente nessa... Você tem prazo assim para quando é que vai ser votada o plano diretor da cidade? O cronograma está estabelecido para que lá para março do próximo ano chegue a minuta aqui na Câmara Municipal. Eu tenho visto alguns vereadores participando. Amanhã, por sinal, haverá um seminário aqui na Câmara Municipal, que a OAB recebeu o convite, já também para aprofundar os temas de plano diretor, não só para os vereadores, mas também para a sociedade civil que quer participar desse tema e quer contribuir. Então, a expectativa é que esse trabalho no âmbito da CEMURB, com a revisão do plano diretor, um grupo de trabalho, se encerre, né, no próximo ano. É muito material, é um volume de informações muito grande para organizar. E, na medida em que chegue aqui na Câmara e seja votado, com a rapidez necessária, mas sem assodamento, para que isso seja feito com cuidado. Então, é importante, eu já tenho falado isso também, que os vereadores continuem ou venham mais participar agora desse processo, porque são temas técnicos, precisa de um conhecimento maior e precisa saber como está sendo construído esse processo de revisão, para saber o que é que vai sair da sociedade, que essa fase é para ouvir a sociedade. E ela, claro, é um ator importante, e o que ela definir nesse processo terá que ser considerado pelo vereador quando chegar aqui na Câmara para ser votado. Os vereadores estão engajados nessa luta, né? Sim, eu vejo alguns vereadores participando. Tá bom. Bom, a gente dê permissão aqui, Arthur, para a gente fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco voltaremos com o programa Pensando Bem. Temos o lema da escola, é compromisso em busca de qualidade. A partir do momento que o programa veio, foi uma motivação maior, porque a gente começou a ver com outros olhos a maneira de você levar essa leitura para os alunos. Não aquela leitura de cobrança, ler e depois cobrar, uma leitura mais prazerosa. Participe e acompanhe a escola pública. Escola pública de qualidade. Aqui a gente aprende. A partir de agora, as sessões da Câmara Municipal de Natal também são transmitidas ao vivo pelo YouTube. É só fazer a busca TV Câmara Natal. Nosso sinal também está no canal aberto 51.4, no canal 10 da Cabo e no site www.cmnat.rn.gov.br. Assista, acompanhe o trabalho do Poder Legislativo e as informações sobre nossa cidade, cultura, meio ambiente, esporte e cidadania. Você sabe o que é o PPA? O Plano Plurianual, PPA, é um instrumento que a Prefeitura do Natal utiliza para o planejamento do município. É com ele que podemos organizar as nossas ações e recursos pensando no futuro, para assim estabelecer metas de acordo com o que todo mundo deseja. Por isso, a Prefeitura do Natal quer construir o seu PPA junto com você, em uma gestão democrática e participativa, firmando seu compromisso com o povo natalense.
Contamos com você nesse processo de construção do futuro da nossa cidade. Participe da elaboração do PPA Participativo 2018-2021 pelo site natal.rn.gov.br. Venha planejar a cidade que você deseja. Participe. Prefeitura do Natal. Voltamos com a segunda parte do programa Pensando Bem, conversando hoje com o advogado Arthur Dutra. Arthur é também ativista político, é ativista social, participou de vários movimentos aí, né? Movimento de rua, de mobilizações, sempre na defesa da democracia, né, Arthur? Sempre. E do país, né, do nosso país. Bom, nesse segundo bloco eu queria começar conversando com o Arthur sobre os governos Bolsonaro, Fátima Bezerra e o nosso prefeito de Natal, Álvaro Dias. Inicialmente, Bolsonaro, que avaliação você faz do governo? Você acha que o país melhorou a partir de Bolsonaro, piorou? Eu queria a sua opinião. Bom, eu acho que o governo se propôs a fazer reformas estruturantes no país, o que é muito importante. Que o Brasil precisa disso. Não conseguiu fazer. Esse foi o primeiro mérito, o primeiro ponto positivo que eu vejo no governo, né? Se dispor a fazer reformas estruturantes e que nem sempre são populares, como a reforma da Previdência, que era uma coisa necessária. A gente não podia fugir mais desse debate. A questão do desequilíbrio fiscal ela é central na vida de qualquer país, sério, porque a responsabilidade de contas públicas ela é pauta de Estado. Ela não é de governo, de esquerda, de direita, de centro. Ela é pauta de Estado. Porque a saúde das contas públicas vai permitir que o cidadão que é vulnerável tenha acesso ao serviço público. E a gente não tinha, pelo contrário, a gente entrou numa rota de déficits fiscais monstruosos que reduzem drasticamente o orçamento para programas sociais e para investimentos, para você também ajudar a avançar com a economia. Então, esse é um mérito interessante, importante do governo. Congresso... A equipe, você achou trabalhou, que foi boa? A equipe ministerial achei muito boa, excelente equipe ministerial. Temos aí um ministro... Econômica, principalmente. A equipe econômica, principalmente. É a grande vitrine, na verdade, né, do governo. A equipe da Justiça, com o ministro Sérgio Moro, que dispensa comentários. E algum ministro que vem surpreendendo muito, como o ministro da Infraestrutura, Tarcísio, que vem aí fazendo um trabalho magnífico na recuperação da infraestrutura do país. A gente tem a precariedade muito grande. Paulo Guedes, né? Ministro Paulo Guedes, que capitaneia a equipe econômica. Então, nesse aspecto técnico e de proposições de reformas e de mudança da máquina pública, né? Você ter mais critério na ocupação de alguns cargos. Eu acho que ele vem bem nisso aí. Não houve barganha, né? Eu acho que vem bem nisso. Não foram destinados assim, por exemplo, partido X vai ficar com o Ministério tal. Isso não aconteceu. Exato. Era uma prática danosa de muitos anos. E o que, diferente do que todo mundo esperava, o Congresso, mesmo assim, tocou as pautas importantes, estruturantes. Tivemos a reforma da Previdência, que foi um Congresso foi muito importante nessa articulação. Vamos ter aí uma reforma tributária, também vai vir aí. E outros projetos importantes. Você não teme que com essa encrenca do partido do presidente possa haver algum tipo de problema assim, na hora das votações? Não, eu acho que não. O governo? Eu acho que não, porque o Congresso ele teve um alinhamento também de pautas, de reformas. O próprio Rodrigo Maia declarou esses dias que quer ser um presidente da Câmara reformista. Isso é muito bom, porque, embora tenha as divergências, aqueles atritos pessoais com o presidente, mas eles têm alinhamento de pautas, e isso interessa ao país, e é isso que a gente tem que procurar. Porque estão sendo pressionados, está havendo uma pressão popular, né? Que pressão isso é popular e né? a pressão da realidade, né? A situação fiscal é dramática, a gente tem déficit aí de 100, 200 bilhões, o país está se endividando e a gente precisa resolver isso. E não se resolve isso sem haver uma articulação, uma boa vontade da liderança desse país. Com relação à presença dos filhos na mídia, falando, você acha que estão falando realmente muito? Muito, eu não gosto, Eu acho que cada um deve cuidar do seu mandato, né, naquilo que ele pode fazer, porque quando eles falam, é impossível você não associar eles à figura do presidente. Ao governo, né? E, claro, todo mundo acha que eles são porta-voz do que o presidente quer dizer e não pode. Enfim, eu acho que não contribui, não ajuda o país, pelo contrário. Às vezes saem declarações que são realmente inaceitáveis, como essa última do Eduardo Bolsonaro sobre AI-5, uma falante democrática que não cabe mais nesse momento. Né? Depois teve que se desculpar, enfim, não contribui. Não contribui, o país não precisa disso, a gente tem que virar essa página aí do passado e olhar para frente.
Arthur, além das reformas, você vê mais o que assim, de positivo no governo Bolsonaro? Eu vejo essa quebra de paradigma, assim, de fazer indicações políticas no nível dos ministérios. Assim, loteamento de ministérios para partidos, né, que fazem parte da base do governo. Eu acho que isso foi uma boa. No começo foi meio difícil, né? Ele optou por bancadas temáticas, né, para ocupar de alguns ministérios. Mas eu acho que foi uma boa solução e eu espero que isso vire uma tradição realmente consolidada no Brasil. E o governo Fátima Bezerra? O governo Fátima Bezerra, eu não vejo ele com boas perspectivas de futuro. Porque, diferente do governo Bolsonaro, ela não se propôs a fazer as reformas estruturantes que o Rio Grande do Norte precisa. Eu participei certa vez... Inclusive a venda de alguns ativos. Pois é, não fez. Eu acompanho a pauta legislativa do governo, na Assembleia Legislativa, e eu vejo que não vieram projetos estruturantes para o Estado. Reforma da Previdência, por exemplo. A gente também tem uma situação de déficit fiscal monstruoso de 130 milhões por mês no Rio Grande do Norte. É uma proposta que parece no Congresso, né, no Senado. Só que aí qual foi o grande erro, eu acho que é imperdoável do governo, é que esperou uma definição de reforma da Previdência do Congresso Nacional. E, ao mesmo tempo, a governadora se dizia contra a reforma. E aqui, o presidente do IPE, eu participei de um evento com ele na PGE, certos dias, e ele dava como certo de que a reforma da Previdência ia ser incluída na reforma, os estados iam ser incluídos na reforma da Previdência do Congresso Nacional. E o fato é que não foram. Estão tentando fazer através de uma PEC paralela, um arranjo, para que os estados façam adesão, mas o fato é que o Estado tem a bomba fiscal na mão, esperou uma definição nacional, que ele foi contra, e agora a gente vai virar um ano sem ter uma definição sobre essa situação no Rio Grande do Norte. E o Estado vai sofrer, porque... Já tem o problema do atraso do salário, né? Esse é um grande problema que já foi herdado, que o governo esqueceu o que estava atrasado. Não é bem o atraso no salário, porque ela está pagando no mês, né? Ela está pagando o salário no mês. Não é no dia, mas você paga dentro do mês. Os pagamentos anteriores, né? Pois é, como é que vai ficar essa situação? Você acha que ela tem a obrigação de fazer esses pagamentos? Tem, porque o Estado é uma entidade contínua. Ela não os governos passam. Pessoal. Os governantes passam e o Estado fica. E ele vai ficar com essa dívida? Eu acho que isso não é correto. E o governo precisa ter mais zelo no trato com a saúde das contas públicas, e isso eu não vejo acontecer. E a saúde também das pessoas. E a saúde também, esse lamentável episódio do fechamento do Hospital Rui Pereira. Isso é uma coisa que não dá para acreditar. Se você fizer qualquer pesquisa de opinião pública no Rio Grande do Norte, em Natal, você vai ver que a principal preocupação das pessoas é com saúde. Porque saúde é uma coisa que todo mundo precisa. Mais do que a segurança? E ainda mais o pobre. Mais do que a segurança. A segurança você tem medo de se defender. Agora, quando você adoece, você precisa do tratamento. É uma coisa que não depende de você. Certo. Bom, avaliamos Bolsonaro, avaliamos Fátima Bezerra. Agora eu queria que você avaliasse Álvaro Dias. O prefeito está aí se movimentando, já admite que é candidato à reeleição. Como é que você avalia o governo dele? Eu acho que o Natal merece mais. Natal está vendo uma das piores situações da sua história. E precisa de medidas... Que aspecto? Em todos os aspectos. A gente vem sofrendo um declínio de muitos anos e uma sequência de administrações ruins e medianas. Há muito tempo que Natal não tem uma grande administração progressista, que desenvolva a cidade. Falou muito de Maranhão, o outro foi de Maranhão. Na década de 60, né? Não existe. Natal precisa dar um salto alto de qualidade e desenvolvimento. E a gente precisa fazer mais do que isso. O prefeito, ele era vice-prefeito, de Carlos Eduardo, assumiu quando ele saiu para ser governador, né? Ainda passou um tempo para conhecer a cidade e tentar fazer alguma coisa. Então, eu acho que Natal precisa de muito mais, porque eu sempre tenho dito às pessoas que a gente precisa salvar Natal. Eu tenho um depoimento de ordem pessoal que me move muito a contribuir mais com a cidade, é que eu tenho duas irmãs assim, mais novas. Uma mora nos Estados Unidos há muito tempo, trabalhando numa grande empresa lá, né, um excelente emprego, uma oportunidade de formação sólida, e não volta nunca mais para Natal. A gente só se vê periodicamente nas férias, quando ela vem aqui e tal. E eu tinha outra irmã que morava aqui com a gente, se formou em contabilidade e não encontrou em Natal oportunidades de emprego, de crescer na vida, enfim. E conseguiu uma oportunidade de emprego no Rio de Janeiro, num grande banco de investimentos, e foi embora. E eu pensei, como é que a gente está tratando as gerações de natalenses que estão chegando? O jovem natalense, ele tem mais vontade de sair da cidade do que fazer a vida aqui. Isso é muito triste, porque a gente está expulsando as pessoas, a gente está desintegrando as famílias que estão perdendo as suas gerações mais jovens. Claro, o mundo é globalizado, a tendência natural, mas a gente também tem que ter
uma cidade que seja atrativa para as inteligências, para o jovem, para que ele possa empreender aqui, ele possa colocar suas ideias em prática aqui. A gente tem potencial imenso, não só no segmento turismo, mas a gente tem potencial imenso de ser uma capital que seja polo tecnológico. A gente tem o Instituto Metrópole Digital, que é um celeiro, um trabalho fantástico que é feito. E esses jovens, quando começam a desenvolver alguma coisa inovadora, vão embora. Por que a gente não consegue ficar com esse jovem aqui? Porque é a geração dele, que vai fazer com que o Natal chegue ao futuro como uma grande cidade. Isso a gente não tem. Então, por isso que eu acho que a gente precisa pensar a cidade realmente com olhos no futuro e tratar com mais atenção, zelo e carinho, não só a vida da cidade, como o trânsito, essa questão do plano diretor é muito importante. Eu queria perguntar a você quais são os maiores problemas de Natal atualmente. Bom, Natal tem um problema de estagnação econômica. A gente tem um problema de baixa qualificação de mão de obra, as pessoas não estão chegando ao mercado de trabalho aptas para desenvolver um bom trabalho e crescer na vida e crescer na profissão. A gente tem um problema também com a gestão da saúde pública nessas pequenas unidades. E, claro, esse é um dos problemas, que é a segurança, porque as pessoas não vão mais usar os espaços públicos da cidade com medo. E o que é que elas fazem? Se trancam nos shopping centers, se trancam nos seus condomínios, nas suas áreas de lazer, e a cidade vai, aos poucos, morrendo. E isso é muito triste, porque falta vitalidade nas ruas. Sem gente na rua, a cidade vai perdendo o interesse, o atrativo, a vida, e isso vai... Uma coisa bastante complicada é, por exemplo, aí é mais no âmbito do governo do estado, né, que as pessoas estão saindo de Natal para pegar um avião em João Pessoa. Em João Pessoa, né? Isso é uma vergonha, a Natal devia se envergonhar dessa situação. A gente tem que tratar como isso, vergonha, porque Natal ela é uma cidade que, com todo respeito a João Pessoa, Paraíba, mas ela é uma cidade muito maior. Por que acontece isso? Você acha que a orla marítima de João Pessoa diz que é infinitamente melhor do que a de Natal? Eu acho que a gente teve aí, como eu disse antes, a gente teve uma sequência de gestões ruins e medianas que não tinham resolutividade nas coisas. Eu, quando cito esse exemplo do caso do Hotel Reis Márcio, que está lá nessa situação envolta, ao embrólio, é falta de resolutividade, de você ter um problema na cidade e conseguir resolver. E a gente fica travado em pequenas questões que inviabilizam a discussão de outras questões maiores. Se o pequeno a gente está se engasgando, como é que a gente vai resolver os grandes problemas, os desafios que uma cidade do tamanho do Natal tem, quase 1 milhão de habitantes? Então, é isso que a gente precisa. Natal, como eu disse, merece mais. A gente precisa ter um pacto social muito forte para destravar o que tem de emperrado na nossa cidade e dizer qual a cidade que a gente quer do futuro. Natal não pode mais esperar. É como se diz do governo Bolsonaro, né, por exemplo, que o governo está se envolvendo com muitas coisas miúdas, né, e deixando de ver o país como um todo, né, as coisas importantes, interessantes, para se envolver com picuinhas, com coisa de partidos. Eu acho que essa é uma das coisas que depõe contra o presidente Bolsonaro. Apesar de eu achar que ele já tomou muitas decisões importantes, principalmente aquilo que você falou das reformas, não é? A equipe é muito boa, a inflação está sob controle, né? Os juros, me parece que baixando. O juro mais baixo da história. Pois é. Da média. Arthur, você disputou um mandato de vereador na eleição passada, né? Agora você pretende retornar à vida pública? Pretendo, eu estou... Disputando um mandato eletivo? É possível que sim. Eu estou aí fazendo esse trabalho de acompanhamento do plano diretor e também venho me qualificando em outras esferas. Eu participo de um programa nacional chamado Renova BR, que é uma escola de formação política muito boa em nível nacional. Ela hoje tem 1.400 alunos no Brasil inteiro, de 455 cidades. É um trabalho fantástico de qualificação de pessoas que têm, ou que já foram, ou que têm a possibilidade de ser candidatos para ocupar um cargo eletivo. E a gente vem me dedicando também muito a isso, de estudar mesmo, me preparar para os assuntos do município, porque hoje um mandato eletivo ele se depara com questões muito complexas, no âmbito legislativo, né, no próprio executivo, e a gente precisa ter um mínimo de compreensão desses assuntos para que a gente tenha aí, eventualmente, um mandato produtivo e que realmente traga benefício. Então, eu venho me preparando, venho ajudando a cidade dessa forma, na discussão do plano diretor e me preparando pessoalmente para, quem sabe, no próximo ano, colocar meu nome à disposição. Bom, chegamos ao final do nosso programa, Pensando Bem. Eu queria agradecer a presença de Arthur aqui no programa, dizer que foi
bastante enriquecedora. Arthur é um jovem aí disposto a entrar na vida pública e o Brasil está precisando realmente disso, de mudança, de juventude, de pessoas determinadas, assim como ele. Eu sou testemunha da luta dele aqui em Natal. Uma boa noite, Arthur, e obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Joaquim, obrigado pela atenção, participar e conversar aqui com o telespectador da TV Câmara. Convidar todos a acompanhar a discussão do plano diretor. Ainda dá tempo e você pode contribuir, e sua contribuição é muito importante. Boa noite. Bom, dizer que voltaremos na próxima segunda-feira com mais um programa Pensando Bem. Boa noite e até lá.